Olá, protagonista! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Protagonize-se, o podcast dos protagonistas. E claro, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E é um prazer também receber a nossa protagonista de hoje. Ela é profissional na área da segurança do trabalho há mais de 15 anos, empresária, CEO na Inovar Treinamentos e Serviços Técnicos, apresentadora do podcast Elas Pod, que é transmitido pela rádio comunitária 87,9, casada com Lucas Freitas, mãe de 3 filhos, o Pedro, o Marcos e a Ana, e é claro que eu estou falando de Ellen Albuquerque, vou trazê-la aqui para vocês conhecerem. Seja muito bem-vinda. Muito Uau! bem-vinda. Que honra receber você aqui no nosso podcast. A satisfação é minha, né, em estar participando desse projeto. É um projeto muito interessante, incrível, né, para dar voz, né, para pessoas, para mulheres, pessoas profissionais, né, que têm sempre algo a falar. Isso é fundamental e eu fico muito feliz de estar fazendo parte aqui com você. Pois é, a gente também está muito feliz em ter você aqui no nosso time. E eu já quero que você conte um pouquinho mais sobre essa trajetória sensacional. Fale um pouquinho mais de você, de onde você está falando, do podcast também. Conte um pouquinho como é que funciona, para depois a gente abordar o nosso tema de hoje. Sim, eu sou profissional da área de segurança do trabalho, como você bem falou, né? Eu atuo, né? Já tenho aí 15, 16 anos de profissão, atuei em obras da construção civil, indústria, navegação, né? Atualmente, né? Na verdade, há 9 anos, sou proprietária da Inovar Treinamentos e Serviços Técnicos, que é a minha empresa de consultoria, treinamentos, né? Focada nas normas de segurança, que tem aí nível nacional, né? Então, evitar acidentes, prevenir doenças. Então, esse é o nosso foco. E eu atuo na parte de consultoria, né, para várias empresas, dando treinamentos, enfim. E também, assim, a questão de... Tenho 3 filhos, né? Minha vida pessoal, eu tenho 3 filhos, sou casada, né? Com um profissional também da área, Lucas, né? E atualmente, assim, a gente vive, né? Está aqui, inclusive, estou aqui na minha sede, até fazendo aqui, né? Trouxe um pouco do meu local, onde é a minha segunda casa, o meu bebê, porque, querendo ou não, gerir uma empresa requer toda uma tratativa, um aprendizado, uma dinâmica, né? Eu sou da cidade de Manaus, nasci aqui, sou, né, daqui e atuo, né, atuo desde sempre aqui. Então, não conheço, olha só que incrível, Duda, eu não conheço outro lugar. Ainda não viajei para fora de Manaus, né? Mas Sério? conhecer outros lugares. Será muito bem-vindo aqui em Brasília, viu? Quando quiser Bom, vir. já sei, já tenho para onde ir, né? Então, Aham. então vai ser uma situação assim, mas o que eu quero colocar, né, que é o empreendimento que nasceu de uma vontade, nasceu de uma necessidade, na verdade. Eu não pensava em ser empreendedora, eu precisei ser empreendedora porque o mercado não me absorvia naquele momento em que eu precisei criar a empresa, e aí vem dando super certo, graças a Deus. Ah, que legal. Olha só, e você falou uma coisa importante também. Muitas mulheres começam a empreender por necessidade. E aí vão aprendendo realmente, né? Vão tomando gosto, vão aprendendo. Acredito também que os resultados vão motivando mais. Aí você acredita que é isso? Sim, sim, é exatamente isso, né? No meu caso, eu estava com um bebê de 6 meses Uhum. na época e eu não conseguia emprego. Todas as entrevistas de emprego que eu ia, havia a pergunta: mas com quem vai ficar seu filho? Mas e se ele adoecer? E se isso? E se aquilo, né? Uhum. Perguntas que hoje eu entendo que não fazem o menor sentido. Por quê? Porque, assim, são perguntas que são feitas somente às mães,
né? Então, eu fiz vários, acho que em torno de umas 6 ou 7 entrevistas na época, e eu não conseguia, sempre esbarrava nesse quesito, pelo fato do meu filho ser pequeno, né? E aí, numa necessidade, eu já era profissional da área da segurança, né? Já tinha minha formação. Uma pessoa da minha família me propôs, disse assim, olha, eu acabei de ser demitida e estou com o dinheiro da minha rescisão, e tu tem a formação, vamos juntar, eu vou te ajudar a formar uma empresa. E assim nós fomos, alugamos a primeira sede. Na verdade, a primeira sede da Inova foi cedida. O que nós fizemos foi comprar o material, cadeiras escolares, mesa, uma impressora, um computador seminovo. E aí começamos, um ar-condicionado. E aí começamos, né? Toda montamos a Inovar. A sede da Inovar era assim, uma coisa bem interessante, porque era algo realmente nítido, de que não era algo assim que havia sido planejado, mas foi cedido de grande coração. Até hoje agradeço as pessoas que me cederam, e foi de lá que nasceu a Inovar, e começamos a trabalhar. Eu, né, e essas pessoas que fizeram parte, né, desse meu começo, e eu agradeço, sou muito grata a eles por isso. E desde então viemos superando dificuldades, viemos verificando locais, vendo melhorias, aumentando a qualificação, colocando mais pessoas no processo. Então, isso foi evoluindo, né? Mas, para isso, houve uma necessidade de que houvesse um pontapé inicial. E esse pontapé inicial foi a real necessidade de ser inserida no mercado, de ter uma fonte de renda, a qual, naquele momento, apesar da minha... Eu já tinha graduação, eu já tinha pós, eu já tinha um técnico, eu já tinha toda uma formação, mas eu não conseguia ser absorvida pelo mercado pelo fato de ter um filho pequeno, né? E isso dificultava, porque, querendo ou não, técnico de segurança, muitas vezes, dependendo do ambiente, ele tem horário para entrar, mas não tem horário para sair. Ele precisa ter uma disponibilidade para a empresa. E isso dificultava muito, né? Então, acabou que eu fui para o lado do empreendedorismo. Ao longo do caminho da Inovar, eu era empreendedora, mas por alguns momentos também voltei a ser empregada CLT. Então, eu trabalhava CLT e ainda trabalhava na Inovar nos momentos, nos horários vagos. Então, às vezes, eu saía das fábricas, saía do meu local de trabalho, vinha embora para Inovar, ficava até a noite, 9, 10 horas. Ou então, né, enfim, nos horários que eu tinha disponível, eu estava dentro da empresa para poder compensar o fato de trabalhar fora. Porém, chegou um momento que eu tive que optar, ou eu continuava trabalhando CLT, ou tomava conta da empresa pelo fato do próprio crescimento dela. Então, eu optei pela empresa. Daqui, já meti a cara, então já comecei, então vamos. E está dando certo até hoje, graças a Deus, né? Estamos aí há 9 anos no mercado e a tendência é crescer. Eu espero que isso aconteça, né? A fase de crescimento está acontecendo, espero que aconteça cada vez mais. Sim, com certeza. E nós já entramos no nosso tema, porque o nosso tema de hoje, né, do nosso podcast, é do desafio à construção. Mulheres que fazem o negócio acontecer. E a sua história se encaixa, né, bem certinho no nosso tema, porque o seu desafio é o desafio real que você passou e que muitas mulheres também passam, né, no dia de hoje. É a tripla jornada, é esse preconceito também das pessoas, tem filho pequeno, então não vou contratar. E tem algumas perguntas que fazem, eu vendo você falar aí, quando, lá atrás também tem muito tempo, que eu também procurei emprego em algum momento na minha vida, perguntaram se eu pretendia ter mais filhos, porque também isso também já é. Aí eu te pergunto, fazem isso para algum homem, né? O seu pretende... Não, só para mulher, por que isso, né? Pois é. Então, assim, tem tudo a ver. São desafios que realmente as mulheres enfrentam, mas que muitas vencem. E aí, mulheres que fazem o negócio acontecer. E eu já quero te perguntar, quando você olha aí para o início da sua carreira como empreendedora, né?
qual que foi o maior desafio? Teve esse, mas acredito que tiveram vários, né? O que te fez entender que para empreender somente a motivação não bastava? Duda, eu tive vários. Ainda tenho, é constante, né? Uhum. As dificuldades, né? Ali os desafios, eles continuam e vêm cada vez, né? Isso faz parte de toda a dinâmica do empreendedor. Mas eu digo que o principal desafio no empreendedorismo é você mesmo, é a tua cabeça. É a tua mente, é você amadurecer como empreendedora, né? Porque às vezes a gente é adulta na idade, mas não tem a maturidade empresarial. Uhum. De entender que o empresário, ele precisa, ele só recebe se ele produzir. Ele só vai ter cliente se ele correr atrás. E ele precisa enxergar o produto dele como o melhor do mercado. Por muitos momentos, esse foi o meu maior desafio, essa maturidade, entender que eu tinha a capacidade de oferecer um bom produto ao mercado, né? Eu achava que somente os outros podiam fazer isso. Então, acreditar em mim foi um grande desafio, né? Foi um dos principais desafios que eu já tive, né? Além disso, vieram enormes desafios, né? Fiscal, porque hoje em dia uma empresa no Brasil, a gente paga muito tributo, muito imposto, né? Que chega a ser, nossa, assim, exorbitante, e isso acaba sufocando, e por isso muitas empresas vão à falência, fecham, né? Porque elas não conseguem aguentar com as cargas tributárias. Então foram grandes desafios nesse sentido, fiscais, financeiros, né? Mas a gente acaba tendo a questão da tua mente, né? Trabalhar o teu mental é ainda o maior desafio. E é um desafio que não passa nunca, nunca. Um dia desse, semana passada, inclusive, eu já tenho 9 anos no mercado. Então, assim, teoricamente, para algumas pessoas isso seria uma zona de conforto. E aí, semana passada, eu ouvi de uma pessoa assim, olha, a Inovar hoje é uma das referências em treinamentos. E eu fiquei assim, nossa, sério? Sério? Então, eu Que ainda não sou... maravilha! não fazia, né, parte desse nicho. Mas é interessante você... Essa questão do desafio, né? E outra, sua motivação não vai bastar, né? A motivação é um estado de espírito. Você está motivado agora, daqui a pouco você pode não estar. Então, assim, a motivação ela não é suficiente, ela precisa de algo além. E aí vai precisar de, na verdade, não é algo, são várias coisas além. E dentro dessa, além da motivação, você precisa ter preparo financeiro, preparo mental, preparo técnico, né? Pessoas ao seu redor para contribuir com esse funcionamento e também entender onde você está e aonde você quer chegar. Então, querendo ou não, a gente precisa de todo esse caminho, porque essa motivação não vai te levar. Tu pode acordar motivado hoje e amanhã. Então, se você souber onde você está e aonde você quer chegar, isso já é um caminho bem andado, porque isso vai te fazer chegar mais longe do que você talvez até imaginava, né? Então, acredito que só motivação por si só não requer, não. Não é suficiente. A gente precisa de muito mais para se manter, né, quando se quer permanecer como empreendedor. Verdade. E em algum momento você se sentiu despreparada ou sozinha nessa caminhada? E aí eu quero saber o que te ajudou a atravessar essa fase. Se é que teve realmente, né? Muitos. Diante dos desafios, a primeira coisa que bate é o desespero, né? Meu Deus, né? Eu nunca tive sócios, né? Então eu não, toda a responsabilidade da empresa sempre era minha, né? Então, assim, tinha que lidar com um problema só, né? E aí eu tive várias pessoas muito importantes que me ajudaram ao longo da minha caminhada. E eu sou muito grata a todas essas pessoas que fizeram parte, né, do meu caminho.
E assim, mas querendo ou não, o empreendedorismo era meu, a empresa, né, era minha, eu não tinha Sim. outra pessoa para quem dividir. Então, Aham. quando vinham os desafios, os problemas, né, quando vinham as dificuldades, a primeira coisa que veio é o desespero. Meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou tentar resolver? Como que eu vou tentar arcar com essa situação? Como que eu vou tentar driblar, né? Por exemplo, um dos problemas que eu tive e que ficaram muito marcados, né? Eu perdi, né? Eu fui para a disputa de um contrato com uma empresa, né? Aqui nós temos o Distrito Industrial, então, eu fui para um contrato que, teoricamente, naquele momento era um contrato bem, um valor significativo para mim. Aham. E, e, e eu perdi esse contrato para uma outra empresa. Nossa, eu chorei, assim. Eu disse, meu Deus, acabou, e agora, né? E assim, a gente não entende naquele momento que é um livramento de Deus. Por quê? Porque 2 semanas após a perca desse contrato, foi decretado o lockdown do Covid. E eu passei em torno de 5 meses fechada. Então, como que eu iria arcar com o valor de um contrato grande como fluxo de Uhum. caixa? Naquele momento eu não tinha, e se eu tivesse pegado aquele contrato, eu teria que arcar. Então, assim, às vezes, na hora, a gente não entende que aquilo ali foi para o nosso bem. A gente acha que, nossa, acabou o mundo, já foi, né? Ali a gente Uhum. perdeu oportunidades. Mas, depois, né, avaliando, vendo, disse, meu Deus, realmente é algo que foi livramento, porque poderia me prejudicar muito. Além disso, assim, é aquela questão, né? A gente hoje tem um destaque aqui no mercado, né, de treinamentos nas normas regulamentadoras, porém eu não me subjugo, eu não digo assim, nossa, né, já somos ali, estamos no patamar, não, eu sempre acredito que a gente pode melhorar e muito. Então, eu Aham. sempre busco da melhoria contínua, né, tanto minha quanto da minha empresa em si. Então, por exemplo, tenho tecnologia, tenho pós-graduação, eu estou na minha terceira pós-graduação, né? Finalizarei agora esse mês. Então, assim, querendo ou não, é algo que eu venho constantemente em busca da melhoria, né? Então, Uhum. vem o desânimo, vem o desespero, a gente dá uma surtada, mas reconstrói pega ali os nossos cacos, né? Até porque o mundo Aham. não para que a gente se reconstrua. Então é engolir o choro e bora trabalhar, porque essa que passou, essa oportunidade foi, vamos atrás de outras, e é assim que a gente vai vivendo, entendeu? Sim. E isso é importante, né? Esse ponto que você tocou. As pessoas não param, as coisas não param, o problema é seu. Então, na verdade, é isso, é sacudir a poeira e Não deu mandar ver. hoje, eu já consigo ter a maturidade, né, com aquela maturidade Aham. empresarial, de dizer, tá bom, não deu aqui, a gente vai para um outro. Mas antes não, era um desespero. Nossa, Aham. perdi, e agora não? Hoje, não deu, tá bom, beleza, vida que segue, vamos embora. Que tem outros mercados, tem outras propostas, tem outros clientes, e eu sempre tenho isso em mente, né? Então, Uhum. adquirir essa maturidade profissional para que eu pudesse, né, estar ali sendo dessa forma, tendo êxito, né? E isso é muito bom porque hoje as pessoas têm acesso a essa informação. Você está passando aqui essa experiência. Se a pessoa realmente quiser, ela coloca em prática isso, né? Trabalha sua mente e lida com os desafios dessa forma, porque é um desafio que você passou lá atrás e a gente falou, né? Todo mundo, se não passou, ainda vai passar em algum momento, mas você já está aí dando o pulo do gato, né? Realmente seguir em frente. A gente fica frustrado assim, fica triste, tal, mas não tem tempo para, né, enriquecer esse sofrimento. É realmente importante. Eu falo sempre aqui para as meninas, gente, anotem tudo, porque experiência conta.
né? Sim, Experiência conta, experiência e vivência, né? Que é o que você está fundamental. trazendo aqui para a gente hoje. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que eu fui aprendendo na tentativa e acerto, né? Eu não Uhum, sou administradora, eu não tive um preparo da administração. E aí eu fui aprendendo, né, errando, acertando. Opa, hoje eu já sei o que dá mais certo, o que não, isso aqui não dá. Então a gente vai aprendendo, né? É claro que se a pessoa uhum, tem uma qualificação, uma formação, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Mas no meu caso não foi isso, foi a necessidade e a pressa de ter que solucionar um problema ali que eu precisava. Tinha uma criança pequena para sustentar e aí eu uhum, precisava solucionar o meu problema, né? Então, assim, uhum. quando a gente tem todo um preparo acadêmico, técnico, poxa, é muito bom, né? E quando a gente tem apoio, também a rede de apoio é muito importante, né? Sim, Mas se você não tem a rede de apoio, não se limite, faça por você. Hoje em dia eu sou muito assim, fulano, não vou porque o fulano não quer ir, querida, vá só, entendeu? O importante é que você faça por você, né? aham, Claro que aham. dá medo, mas vai com medo mesmo. Ninguém vai poder fazer por você algo que só você pode evoluir, só você pode eu vou começar vendendo brigadeiro. Eu vendi brigadeiro. Eu vendi marmita na faculdade para pagar as mensalidades. Né? Eu levava Aham, brigadeiro para vender. Né? Eu vendia joias, essas semi-joias, né? Eu vendia também. Então, tudo isso uhum. para conseguir pagar a faculdade, conseguir pagar a pós-graduação. Então, assim, não é vergonha, né? Se a pessoa tem Sim, uma necessidade, tem uma visão, tem algo como começar, poxa, fantástico, aproveita. verdade. O importante é dar o primeiro passo, não é, Ellen? Qual habilidade ou competência que você precisou desenvolver para conseguir continuar empreendendo e evoluindo? Paciência. Também, né? Assim, eu não digo que é só paciência, não, mas assim, eu acredito que habilidades, né? Aham. Persuasão, tive que entender a questão da persuasão, tive que Uhum. entender a questão da oralidade, me portar, falar, conversar com clientes, né? Uhum. E quando a gente fala em persuasão também, não é ser persuasiva, é porque você tem que levar uma ideia, como é que tu vai convencer o teu cliente a contratar uma assessoria técnica. Então, tu Sim. tem que dizer, olha, isso aqui é fundamental para o seu processo, isso aqui é fundamental para o seu empreendimento, senão você pode ser multado, você pode, né, ter várias situações que vão contra você e você vai acabar gastando mais do que se você investisse em mim, né? Então, Uhum. então Uhum. eu vejo que são duas coisas assim, fundamentais, né? E como eu já falei anteriormente, a maturidade empresarial, de conseguir enxergar oportunidades onde antes eu não enxergava. Então, por Uhum. exemplo, a gente teve uma época, hoje em dia já deu uma melhorada aqui em Manaus, mas assim, logo após a pandemia, acho que por 2 anos, surgiram assim inúmeras consultorias, inúmeras assim, sabe, explodindo de consultoria. E Uhum. aí eu peguei e eu fiquei assim, deixa, quem tiver que permanecer vai permanecer, e continuei fazendo o meu. E aí fomos. Em nenhum momento me senti ameaçada, em nenhum momento me senti retraída pela presença de outras empresas. Até porque eu acredito que há mercado para todo mundo, se você presta um bom serviço. Sim. Então, eu me mantive, né? Não, vou me focar no meu, vamos fazer o da Inovar com qualidade, né? De acordo com o que tem que ser feito, com o que o cliente deseja. E assim fomos, e nos mantivemos. Então, assim, querendo ou não, quando eu falo em maturidade empresarial, é você conseguir enxergar que você tem potencial, como você vai fazer para esse seu potencial transformar o teu empreendimento e entender que o caminho dos outros continua sendo dos outros. Abri uma consultoria do lado da minha empresa. Deixa ela lá. A minha vai continuar do jeito que eu estou.
divulgando, melhorando cada dia mais, sem me preocupar com o do outro. Porque uma vez eu escutei uma frase muito importante e que aquilo fez toda uma diferença na minha vida. Eu escutei de um professor meu que ele disse assim: enquanto tu olhar para o negócio do outro, o teu nunca vai crescer. Então você precisa focar no seu. Foque no seu, evite até acessar a rede social do outro, né? Não veja propaganda, nada. Foque no seu. Foque no seu. Você focando no seu vai dar certo. Porque quando a gente foca no do outro, a gente acaba perdendo o foco do nosso empreendimento. Então eu tomei isso para minha vida e eu hoje assim, eu não tenho nada. A minha rede social não tem nada de outra empresa, assim. Não sei, não acompanho nada. Por quê? Porque eu tô focada na minha, né? Eu tô focada nos meus marketings, nas minhas promoções, nos meus treinamentos, nos meus serviços dos meus clientes, nas minhas demandas. Então eu não tenho tempo, eu procuro não ter tempo para ficar olhando o concorrente. Que aí eu acho que eu dedico mais tempo para a minha. Sim, e já é tanta coisa para a gente pensar, né? Já tem que se preocupar com tanta coisa aí, mais isso. Exatamente. E pela sua experiência, tanto como empreendedora, quanto entrevistando também outras mulheres, quais são os desafios mais comuns que você percebe no empreendedorismo feminino nos dias de hoje? Hoje em dia, a mulher ela já tem mais liberdade no mercado, né? Hoje em dia, a gente já acaba acontecendo, né? Sendo dada uma maior importância àquilo que a mulher está trazendo para o mercado, seja ele qual produto for. Só que ainda há áreas muito masculinas, né? E eu falo, olha, hoje eu estava vendo uma reportagem incrível hoje, que a partir de hoje mulheres podem se alistarem, né? Podem se alistar no Exército Brasileiro. E aí haverá mulheres em todos os escalões, né? Dessa força. Então isso é uma conquista, né? Entrevistando mulheres e sendo uma dentro dessa área, eu consegui observar que a principal dificuldade que nós temos é ter vez, é ter oportunidade. Por exemplo, Elas Pode, ele vem com uma dinâmica de trazer. Eu sempre digo assim: aqui você tem voz e vez. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, tu acha, se você perguntar quem é a referência na área médica, é o fulano de tal. Quem é referência hoje? Por exemplo, quantas vezes tinha? Hoje fala em profissional da área da segurança. É o fulano de tal. Isso me incomodava muito. Por quê? Porque dentro de uma área nós temos centenas, milhares de profissionais. Por que aquela pessoa, somente aquela pessoa tem a oportunidade de falar, de dar entrevista, de divulgar ideias? Por que só aquele? Né? E geralmente são homens. Então, eu já ouvi várias vezes, tá? Que eu sou muito feminista. Mas pode até ser, não tem problema. Eu já até me rotularam e eu já estou até aceitando. Sim. A questão toda é que eu vejo que há muitas mulheres que têm potenciais incríveis, que têm informações maravilhosas e que elas podem divulgar essa informação. Então, elas podem, esse meu incômodo em ver que somente homens poderiam falar. Somente homens eram convidados para entrevistas, somente homens participavam de programas, né, na sua grande maioria. Então, eu comecei a dizer, não Elas Pode, a gente só vai chamar mulher. E de diferentes áreas. A gente teve uma tenente-coronel, Adriana Salles, incrível, né, para mostrar ali, falar sobre o assédio. Nós temos advogada Bárbara, nós temos rainha de bateria, nós tivemos médicas. Então, assim, são mulheres que cada uma contribuiu da sua forma e que dentro, quando a gente fala de mulher, às vezes a gente ainda não tem esse mercado e essa oportunidade de falar, né? Então, é uma das nossas principais dificuldades, é uma das nossas principais barreiras.
Inúmeras vezes eu cheguei, por exemplo, em reuniões com clientes, e aí eu fui interrompida, eu estava explicando alguma coisa, alguém, opa, mas não, tipo assim, calma, né? Deixa eu terminar de falar. Então, querendo ou não, às vezes ainda a palavra da mulher, ela ainda precisa ser validada, é como se a Uhum. informação que passasse não fosse, precisasse de uma segunda validação. Então, essas são grandes dificuldades que a gente ainda passa hoje em dia, né? Sim. Aí você até me lembrou de. Eu vou fazer um relato aqui, aí eu quero a sua opinião. Eu acredito também que as mulheres falam muito de união, mas na verdade isso ainda precisa ser trabalhado, não existe muito. Verdade. Eu tenho uma prima que ela sempre trabalhou assim, mexendo com ônibus, né, nessa rede. E ela passou a dirigir ônibus. Então ela falou assim que o maior preconceito que tem são das próprias mulheres passageiras que falam, não pode dar uma freadinha, só podia ser mulher no volante, as próprias mulheres falando. É, Eu acho um absurdo. Então, assim, a gente faz a nossa parte, que é dar voz às mulheres, mas eu acredito que essa união também precisa ser trabalhada, né? sim, sim. É, eu vendo algumas, né, algumas influenciadoras, né, vídeos que a gente acaba acompanhando nas redes, e teve um deles que me chamou uma atenção, que fala o seguinte: nós mulheres, nós fomos criadas, e na grande maioria das vezes nós somos criadas com o intuito de disputarmos umas com as outras, no seguinte sentido: disputarmos a melhor roupa, disputarmos, né, os melhores espaços, disputarmos o melhor casamento. Ai, porque o casamento da fulana é melhor do que o teu. Ah, porque o tênis da fulana. Então, isso vem de muito cedo e a gente acaba trazendo isso para a vida adulta. E isso traz problemas para a gente quando adultos, porque, querendo ou não, é esse momento que a gente precisa lutar pelas nossas ideologias, é o momento que a gente tem voz para falar e a gente acaba não se unindo. Então, por exemplo, é muito Uhum. comum a gente ver mulher falando da outra, como você falou sobre o exemplo. Quantas e quantas vezes falaram de mim, né? Quantas e quantas vezes ouvi, mas a engenheira tal, a técnica tal, gente, cada um faz o que pode com mudar. Então, assim, é algo que vem muito da criação, é muito intrínseco dentro das nossas raízes, né? De como as Uhum. mulheres são criadas, de como as mulheres foram orientadas desde sua base. E isso reflete muito dentro da nossa sociedade. E isso é triste, porque, querendo ou não, os homens eles se protegem, né? A gente sempre diz, o homem se protege, e é verdade. E por que não as mulheres se protegerem, né? A gente está vendo várias situações assim que a mulher requer proteção. E a gente acha que não, mas sim, é necessário, sim. A gente precisa ter esse pensamento, deixar o individualismo de lado e começar a ter a união necessária, porque senão a gente não vai conseguir mudar esse quadro atual, não só no empreendedorismo, mas em situações bem mais críticas, como feminicídios, né? Sim. Violência doméstica, assédio sexual. Então, são situações que a gente ainda vê mulheres criticando mulheres. Por exemplo, a fulana dentro do ônibus foi assediada. Aí ela, mas tu não vem com aquela roupa, não sei o quê. Ou seja, não tem por que você falar esse tipo de comentário, né? Uhum. Sim. Falei no podcast, né? Eu falei, se você não gosta de uma postagem, faz o seguinte, pega seu dedinho, rola a tela assim, passa. Você não precisa Passa. criticar, você não precisa comentar, né? Às vezes o teu comentário é desnecessário, é Uhum. inconveniente, a pessoa não tem, né, essa tratativa. Então, mulheres ainda precisam aprender o que é o termo companheirismo, que não há ainda não. E Não isso é há. difícil. É uma competindo com a outra por atenção. Atenção no trabalho, atenção de homens, atenção de mercado, sendo que não pode, não precisava ser assim, né? Poderíamos todos Uhum. estar juntos conquistando melhores condições em todos os sentidos. Sim, é como você falou, tem espaço para todos, né? Sim. Eni, na sua visão, o que mais impede mulheres competentes de avançar e alcançar resultados mais consistentes nos negócios? Medo.
Medo. Muitas mulheres hoje, elas iniciam por motivação, estão Uhum. super motivadas, e quando se deparam com as dificuldades do empreendedorismo, do negócio, elas desmotivam, e aí elas acabam achando que elas não saberão lidar com aquela situação, que elas não conseguirão passar por aquele obstáculo, né? E isso Uhum. acaba deixando, né, fazendo com que muitas empreendedoras não avancem no mercado, né? E isso é triste, porque, querendo ou não, tem mulheres que têm um super potencial. Eu sempre falo para várias amigas minhas, né? Eu falei, cara, eu te vejo com tanto potencial, sabe? Então, é de tanto potencial, só que às vezes a própria pessoa não acredita no seu potencial, entendeu? Então, Uhum. assim, eu vejo que o grande problema hoje das mulheres que são empreendedoras e que, ao esbarrarem a um obstáculo, elas desistem, é o medo. É a baixa autoconfiança, né? De que, e também buscar mecanismos, buscar informação. Ah, eu não sei, minha empresa está com problema contábil. Tudo bem, eu não sou contadora, mas eu vou atrás de alguém que possa me ajudar, né? Ah, Uhum. a minha empresa está com problema, sei lá, financeiro. Tudo bem, vamos atrás de alguém que possa contribuir de uma forma comigo, né? Um empréstimo, um plano, né? Enfim, mas assim, é Uhum. complicado quando a mulher em si, ela se sabota. Se sabota no seguinte sentido, de achar que não vai ser capaz. E aí, quando ela acha que ela não é capaz, não tem quem faça. Não tem quem possa ajudar, porque, querendo ou não, é uma questão dela com ela mesma. Agora, quando ela arregaça as manguinhas dela e diz assim, não, pode deixar que, mesmo com as dificuldades, eu vou seguir em frente, não tem ninguém que pare essa mulher, porque, querendo ou não, ela mesmo não sabendo fazer, ela vai atrás de quem sabe, ela vai procurar Uhum. ajuda, ela não vai esmorecer, né, nem tentar desistir diante dos obstáculos. Pois é, fazer do limão a limonada, né? Como você falou no começo, é seguir em frente. Ah, deu ruim, segue em frente, resolve e vai em frente. E me diz uma coisa, existe alguma habilidade ou mentalidade que você percebe que faz diferença entre quem começa apenas, né? E quem constrói realmente algo com consistência? Sim, sim. Eu diria que mentalidade, né? Eu diria que Uhum. o importante seria a mentalidade, assim. A habilidade você vai adquirindo ao longo do tempo, se você tem, se você não tem, enfim, você vai adquirindo, né, aperfeiçoando. Mas eu acredito que a mentalidade, ela realmente seja um diferencial, né? Ela seja um diferencial para o prosseguimento, né? Como a gente fala, muita coisa do empreendedor, ele precisa Uhum. acontecer dentro da nossa mente. Então, a gente precisa ter uma inteligência emocional que tu não precisa ter logo no começo. Tu vai aprimorando essa tua inteligência emocional, vendo teus Uhum. pontos fortes, teus pontos fracos, aquilo que tu pode melhorar, aquilo que não vai te agregar. Então, você vai tendo toda essa dinâmica. Isso é fundamental, você ter essa inteligência emocional. E essa mentalidade, tu vai desenvolvendo ao longo do tempo, entendeu? Uhum. E habilidade você vai ganhando. Por exemplo, eu entrevistei sexta-feira uma repórter aqui de Manaus, a Brenda, e ela falou o seguinte, e eu tirei aquilo para minha vida. Ela disse assim, eu não sabia fazer bolos. Não sabia nem fazer bolos. Eu comprava aquela massa pronta. Só que eu Uhum. precisava de dinheiro. E eu tinha uma filha pequena e eu precisava de dinheiro para sustentar minha filha. E sabe o que eu fiz? Comecei a vender bolos. Eu disse, como assim, Brenda? Ela disse, eu não sabia. Eu fui pegando vídeo no YouTube e fui fazendo o bolo. Os primeiros Uhum. bolos saíram horríveis. E aí ela disse, mas aí eu fui começando, não, tem que comprar material tal, tenho que fazer tal coisa. E foi aprimorando. No final das contas, ela virou uma confeiteira. E assim, bolos lindos.
sabia fazer todas aquelas coberturas em pasta americana, em glacê, da forma como o cliente queria, ela fazia. Ou seja, o empreendedor, ele tem força de vontade, mas só força de vontade não move montanhas. O que ele vai precisar adquirir? Habilidade. Para habilidade, ele vai precisar estudar, ele vai precisar treinar, ele vai precisar procurar entender formas técnicas, porque às vezes tu sabe fazer, mas tu não entende a técnica daquilo, tu não sabe por que você faz aquilo, né? Então você vai precisar estudar. Só que, além disso, ele também precisa ter a mentalidade trabalhada de empreendedor. A mentalidade de que dias ruins virão, mas que não serão decisivos para a sua vida. Então, querendo ou não, é mesclar ali a habilidade, o teu crescimento da habilidade com a tua mente de empreendedor, né? O teu amadurecimento empresarial. Então, isso se faz muito necessário, porque do que adianta tu dizer assim, nossa, eu sou top, eu sou muito bom, mas você não tem habilidade? Não adianta de nada. Ou você ter uma super habilidade, mas achar que não é capaz. Então, é uma união das duas. E essa união faz o caminho do sucesso, né? Faz a fórmula do sucesso. Muitas pessoas buscam, né? Qual é a fórmula do sucesso? São esses dois. Infelizmente, sucesso... um bom sucesso, ele requer trabalho, ele requer esforço. Sim. Do dia para noite, né? Você não consegue um sucesso estrondoso, um sucesso do dia para noite. Você vai trabalhando e construindo aquilo ao longo da sua carreira. Então, tem essas duas uniões, né? A gente não tem como não tem como dizer que dá para fazer uma ou outra separado. Tem que ter as duas, habilidade e mentalidade. E ao longo das conversas que você já teve aí no seu podcast, quais lições mais se repetem entre mulheres que conseguem fazer o negócio acontecer? É quase 100% eu escuto, acredite em si mesmo. É quase em todas as entrevistas que eu já fiz, acredite que você é capaz, acredite que vai dar certo. Então, assim, são muitas frases repetidas dessa forma, de que você precisa acreditar em si. Então, assim, todas as mulheres que vêm, porque no final do podcast, deixa eu falar, não, deixa sua mensagem para quem está nos escutando na rádio, para quem está vendo. Então, é 100% delas dizem, acreditem em si, acreditem e corram atrás. Então, assim, é muito interessante, porque querendo ou não, é isso, né? Você pode ser o teu melhor aliado ou o teu pior inimigo, dependendo do que tu nutre, né? Dos pensamentos que você nutre. Então, é algo que só depende de você. É muito interessante. Muitas mulheres falam isso. Eu vou te contar um caso. Por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com você, mas há dois anos, vou dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu jamais estaria. Porque eu achava que eu não tinha a capacidade, ou talvez conteúdo. Eu disse, mas o que eu vou falar? Será que não? Não vou não. E hoje em dia é mais que necessário. Eu acho que é um canal, uma forma. Eu tive que trabalhar a minha mentalidade, né? Hoje eu tenho até um programa. Gosto de falar. Então, assim, é trabalhar mentalidades, né? E a gente precisa entender que todo mundo tem algo a agregar, né? Todo mundo tem algo a falar, todo mundo tem algo... você tem a sua importância, a devida importância. Só basta você verificar em que você pode agregar, qual é a sua forma de estar ali contribuindo de forma positiva, né? Interessante você tocar nesse ponto. Eu ia até comentar realmente, aí deixei passar, mas assim, eu não sei, meu podcast ele tem menos tempo que o seu, né? Mas o que eu percebo, muitas mulheres têm receio de participar. Aí, como você falou, talvez ainda muitas falam assim, daqui a um tempo eu quero, mas agora não, porque talvez seja isso, né? Ela ainda não se sente, né? Capaz, assim, não sei se a palavra é essa, mas assim, talvez não confie tanto no que tem a dizer, né? E é importante isso, porque você venceu essa barreira, né? Como você falou, 2 anos atrás. Então fica aqui também essa lição importantíssima, né, para as mulheres. Gente,
você vai se preparando, vai melhorando conforme o tempo vai passando, mas assim, não Sim, deixar, né? Não deixar isso impedir de passar um conhecimento tão rico, compartilhar a própria experiência, que também ajuda muito, né? uhum, Pois é, eu tinha percebido isso. Eu falei, gente, tantas. Que eu convido homens e mulheres, né? No meu, tanto participam homens quanto mulheres. Mas as mulheres sempre têm um pouquinho de resistência. Aí eu, sim, não, sim. vamos, fica tranquila, vai dar certo. Ai, não, né? Mas o que, que eu vou Aham, falar? Né? Gente, todo mundo tem algo a falar, né? Todo mundo tem algo aham, a contribuir de alguma forma. A gente não pode achar, né, que não, eu não tenho o que falar, eu, né, não tenho o que agregar. Tem sim. Alguma coisa uhum, você vai agregar, seja com a tua experiência, com a tua formação, com experiências vividas, passadas, enfim. Mas todo mundo tem, por que você não teria, né? sim, Eu sempre costumo dizer bastante isso, né? E eu uso o podcast justamente para passar mensagens desse tipo para os participantes, né? No seguinte sentido, de acredite em si, né? Vamos lá, você é capaz. Então, querendo ou não, tem muita. Hoje em dia, como eu te falo, a nossa criação, ela não é uma criação, a criação de mulheres, né? uhum. Atualmente é a geração Z, né? Z, Y. Acho que Assim, é. a minha filha, eu vou te contar, olha só a minha filha. Minha filha vai fazer 7 anos sábado. E Aham. aí eu digo para ela assim, desde sempre, eu digo, sabia que você é linda? E ela diz assim, eu sei. E aí eu digo assim, sabia que você é super inteligente? Ela, eu sei. Nós não fomos criadas assim. É. Nós não fomos criadas assim. Nós não fomos criadas aumentando nossa autoestima, né? Uhum, uhum. A gente não foi criada assim. Então, acaba que na vida adulta a gente fica temerosa, a gente fica vergonhosa, a gente fica com medo, a gente acha que a gente não é capaz, e aí vai precisando trabalhar isso na fase adulta, porque Uhum. isso não foi motivado, né? E aí é muito interessante. Quando eu falo assim para ela e ela vem com essas respostas, eu acho muito engraçado. Mas é isso, eu quero criar uma mulher forte. E para isso ela precisa entender o valor que ela tem. Aham. E para você ver, né, como o conhecimento é importante. Moldar essas meninas, né, essa geração que está vindo agora, enquanto são crianças, vai fazer toda a diferença. É Sim, um conhecimento que se a gente não adquirisse agora, né, iriam repetir padrões aí, né, infinitamente. Mas se esse conhecimento é usado realmente para um crescimento, vai fazer muita diferença. Eu acho fantástico. verdade. Eu fico muito pensativa, né? E externo a minha opinião, por exemplo. Enfim, não sou especialista da área, mas isso se torna assim, uma questão de visualização, né? De casos observados. Por Uhum. exemplo, por que em 2025 nós tivemos um estouro gritante de feminicídios no Brasil? Né? Eu falo aqui em Manaus, mas no Brasil como um todo. Uhum. Violência, né? E vários outros crimes. Por quê? Porque essa geração que está fazendo isso foi aquela geração lá no passado que o pai dizia assim, não chora, engole o choro, né? Apanhava de fio, apanhava de cinta, Uhum. né? Não que em alguns momentos não precisa ser corrigida, é claro que precisa, toda criança precisa de uma educação, em alguns momentos até mesmo de uma correção, longe do Sim. espancamento, mas uma correção de uma forma adequada. Porém, são pessoas que foram incentivadas em muitos momentos à agressão e não ao diálogo, né? Que não houve Uhum. aquela pergunta, mas por que você fez isso? Como assim? Me explica, vamos conversar, vamos... Não houve, né? É claro Sim. que eu também não estou defendendo a geração mimimi, né? Em que sentido? E, ai, tu não pode nada, não pode se frustrar, não pode ouvir um não. Negativo também, não é assim. Aham. Eu acredito que há um meio termo em toda forma de ser criado.
Então, hoje em dia, a gente vê muito, né, essa população de 18 até 45 anos numa violência extrema, né? Uhum. Muitos casos gritantes, e isso chama a atenção, a gente vai verificar essa população, e é uma população, né, na sua grande maioria homens, que tiveram uma criação baseada na base da correção muito agressiva, da agressão física, da falta de diálogo, foi quando houve a desestruturação familiar em larga escala, mães solteiras, Uhum. vários filhos, sem condições, crianças tendo que trabalhar desde cedo, deixaram de estudar. Então, foi toda uma revolução que acabou gerando essa geração que hoje está apresentando um aumento muito grande de violência na sociedade, né? E de Uhum. Sim. comportamento muito agressivo. Então, atualmente, eu falo como mãe de 3 crianças, um de 11, um de 8 e uma de 7, que a gente precisa corrigir a nossa forma de criar essas crianças para serem adultos funcionais, adultos Uhum. que têm benefício para a sociedade e não da forma como está sendo hoje, né? Quando eu falo adulto funcional, é ser um adulto que trabalhe, um adulto que contribua de forma positiva com a sociedade, trazendo boas informações, fazendo coisas importantes para uma sociedade, estudando, né, defendendo, ajudando quem precisa. Então, e não sou a favor da geração mimimi, né, daquela geração que não pode se frustrar, negativo. Os meus filhos, eles veem, não, mamãe, não, você não vai, não, você não pode. Não é assim. E brigo e chamo atenção. Então, porque é necessário, né? A Uhum. nossa vida não é só mar de rosas. A gente precisa, a criança precisa aprender a se frustrar. Ela precisa ouvir não. Ela precisa entender que tudo há limite. Ela precisa saber que tudo tem hora. Então, a gente também não pode criar cheio de regalias. Um discurso muito Uhum. interessante também que eu já ouvi várias vezes é: eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive. Tá, beleza. Eu quero dar uma condição muito melhor para o meu filho? Claro que eu quero. Mas será que a minha criação foi tão ruim assim? Se hoje eu sou um adulto funcional, se hoje eu sou um adulto que luta por uma sociedade? Não. Então eu tenho que seguir também aqueles princípios. Não foi tudo jogado. Uhum. Então é algo assim que eu vejo que tudo começa na infância. A infância, ela é o caminho para uma melhoria ou total perdição de uma sociedade. Eu espero que a gente vá para uma melhoria. Não sei em que rumo estamos, porque, sinceramente, a gente está vendo tantos casos absurdos. Né? Ontem mesmo eu soube eu vendo uma reportagem, eu vi um dado de que atualmente no Brasil 66 crianças somem por dia. 66 crianças são tiradas dos seus lares, né? Às É vezes muito. tal e são sequestradas, né? E, enfim, não tem uma história finalizadora, né? Simplesmente Uhum. somem. Então, assim, são dados alarmantes que a gente precisa ter atenção às nossas crianças, sim, e tem que ser agora. Não é depois. Já era para a gente já está atrasado, era para ter sido antes, né? Mas se a gente É. tem que fazer agora, vamos fazer agora, porque querendo ou não, é a hora de fazer algo, né? Nesse sentido. Sim, eu acredito que já é um grande passo, porque há pouco tempo atrás, não vamos muito longe, a gente não ouvia falar isso. Precisamos trabalhar a mentalidade das nossas crianças, né? Inclusive crenças. Se a gente sabe que tanta crença limitante veio na infância, por que a gente vai repetir isso? Vamos passar a crença vencedora para os nossos filhos, né? Isso. E é importante, só eu acredito também que, como a gente estava falando da questão do feminicídio, né, de violência, que esses adultos, hoje em dia a gente tem muita informação, hoje em dia as coisas estão muito avançadas. Então, ok. Eu sou assim por causa da minha infância. Sim, mas hoje em dia já tem meios para melhorar isso. Então, assim, que não seja uma desculpa, né? Que vá buscar meios de mudar, porque é isso. Se a gente torce por uma comunidade melhor, por pessoas melhores, né? E precisa haver, e como você falou, um meio termo aí. Nem muito mimimi, nem muita agressividade, achar um meio termo, né? Exatamente. Mas essa Exatamente. consciência, eu acho que o pessoal precisa adquirir rápido.
Porque minha mãe meu pai batia na minha mãe, aí eu sou agressivo. Tá ok, mas você já sabe que aquilo não funcionava, né? Sim, Então, seria uma forma para mudar, um incentivo para ser diferente, na verdade, né? e para quebrar, né? Quebrar esse ciclo vicioso. Sim. Meu pai bebia, era agressivo com a minha mãe, batia na minha mãe. Por que você vai repetir? Se para você era tão ruim como criança naquela, Uhum. por que você vai repetir isso com seus filhos? Então, a gente tem que aprender a quebrar ciclos, entender que quebrar ciclos é vital, né? E você tem a Sim. possibilidade, a capacidade. Então, acho que hoje você falou sobre o acesso de informação. Hoje em dia a gente é bombardeado de todas as formas possíveis de informação. É TikTok, Instagram, Facebook, mensagem, enfim, de todas as formas. E as Uhum. pessoas, às vezes, não filtram o que elas realmente desejam consumir, né? Eu É. vejo vários vídeos, sim, normal. A gente vê vários vídeos no TikTok, vários vídeos no Instagram, mas não quer dizer que tudo que está ali seja necessariamente verdade ou extremamente necessário para a minha vida. Então, eu preciso Uhum. entender o que eu preciso filtrar, o que vai ser bom, o que não vai ser, né? Sim, exatamente. Esse filtro é muito importante, né? É. Na sua opinião, em que momento uma mulher deixa de tentar empreender e passa a ser vista como uma empresária de sucesso? Olha, essa pergunta me deixou assim pensativa, sabia? Que eu fiquei, meu Deus, olha essa pergunta, né? E analisando, né, até mesmo em conversa com meu esposo, quero mandar aqui um beijo para ele. É, Quando a gente tenta, aliás, deixa de tentar ser e passa a ser um sucesso, é quando a gente se torna, como é que eu posso dizer? Deixa de ser, oh meu Deus, financeiramente, não posso dizer, estabilidade, a gente passa a ser estável, tá? Estável em Ah, vários sentidos, né? Em que sentido? É porque a palavra tinha fugido da minha mente, tu acredita? A gente passa a ser estável, né? O que aham, é o estável? Por exemplo, quando a gente tenta empreender, a gente empreende, a gente vende o produto ou o serviço e uma parte daquele dinheiro precisa ser reinvestido na empresa para que ela possa girar o fluxo de caixa. geral. Então, vende mais um pouquinho, gera o fluxo de caixa, consome, Uhum, compra mais produtos, enfim. E ela se torna um sucesso quando a gente tem esse fluxo de caixa, a empresa começa a se alimentar, né? Começa a ter ali a colheita dos seus frutos, né? Vende vários produtos, vários serviços ao longo do mês e você consegue pagar suas contas, você consegue pagar todos os seus colaboradores, tudo aquilo que você está em débito e você ainda consegue ter a sua estabilidade. E quando eu falo estabilidade financeira, isso também requer a estabilidade emocional. Por quê? Ser sucesso é ser uma grande empresa reconhecida no Brasil. Sim, também. Isso são frutos colhidos, né? Quando o teu processo ele ganha, né, asas, enfim. Mas assim, eu digo que o sucesso ele não é só o grande sucesso. Ele é algo que você vai ter, né, quando você se sente estável, quando você empreender supre a tua necessidade, supre a necessidade daqueles que estão com você. Então, uhum, assim, não adianta eu ter um empreendimento e viver sempre no gargalo. Não adianta eu ter um empreendimento a qual eu não tenho lucro, porque querendo ou não, a funcionalidade do empreendimento é você ter lucro. Não adianta você aham, ter um empreendimento que só te dá despesa, você tem que tirar do seu pessoal para investir, não adianta. Então, o empreendimento de sucesso é quando aquele empreendimento ele se autopaga e ainda consegue te gerar lucro ao ponto de você ter uma vida estabilizada. Então, eu vejo dessa forma. Há uhum, pessoas que veem o sucesso como sucesso, porque é muito conhecido nas redes sociais, porque tem não sei quantos milhões de seguidores. Sim, também é um dos frutos oriundos do sucesso, mas não é o básico, porque você pode ter 1 milhão de seguidores e está devendo, né? uhum, Ali a estabilidade financeira que você tanto deseja.
Então, para mim, ter sucesso é ser estável em todos os sentidos, né? Ah, de repente, quero Uhum. fazer uma viagem, tenho como fazer uma viagem, pagar um hotel, enfim, ter a minha programação, conseguir viver de uma forma confortável. Isso, para mim, é um sucesso gigante, conseguir viver confortavelmente. Detesto estar agoniada por causa de falta de dinheiro, odeio falta de dinheiro. Eu gosto de ter o meu lucro, eu gosto de ter minha empresa. Quem não quer? Né? Todo empreendedor, todo empresário, né? Dizem que a parte mais sensível do empresário é o bolso, né? Eu acredito. Mas é importantíssimo você conseguir ter o seu conforto, né? Isso para mim é sucesso. Quando eu posso levar os meus filhos para brincar no local, vamos sair para comer uma pizza, vamos brincar, nossa, isso para mim é sucesso total, assim. Para mim é Uhum. o meu ápice de felicidade quando eu consigo ter esses, o meu trabalho consegue gerar felicidade para pessoas que eu amo, para mim é fundamental. Maravilhoso. Eu não sei se aconteceu com você, né? Mas eu, por exemplo, eu passei por isso e tem algumas empreendedoras que eu atendo que também me falam a mesma coisa. Por exemplo, por que, que essa pergunta foi interessante também? Quando eu comecei a empreender, eu falava que eu era autônoma. Eu não queria falar que eu tinha uma empresa porque eu trabalhava vendendo produtos em casa. Então, para Sim, mim, não era uma empresa. O home office antigamente não era muito presente, né? Digamos assim, né? sim. Antigamente, lá atrás. Daí teve um tempo que eu montei um escritório, comecei a atender em casa, mas mesma coisa. Home office ainda não era, não tinha essa explosão que tem hoje. Então, eu passei a dizer que eu era empreendedora. E eu ficava intrigada porque eu via algumas mulheres se intitulando empresárias, mas eu já não tinha essa cara de dizer assim que eu era empresária, entendeu? O quanto é diferente. Aí eu fui percebendo, os homens não, abrir uma empresa é empresário. Empresário? É empresário. As mulheres ainda têm essa cabeça, eu sou Sim. pequena ainda. É, Aí já começa a dizer que é a empreendedora, mas a maioria nem fala. Fala assim, eu tenho uma lojinha de é. alguma coisa. Minimiza, Não, exatamente, minimiza nossas conquistas. exatamente. Então, assim, aí Uma eu passei por isso, vi várias empreendedoras falando isso, aí por isso que eu achei interessante e trouxe isso, exatamente porque você falou, né? É se sentir bem não precisa ser grande, mas você se sentir grande. Sim. E é incrível, porque todo mundo passa por isso. Eu passei por isso. Eu precisei Também. que uma pessoa, alguns anos atrás, há uns 3, 4 anos atrás, falasse para mim assim: eu dizia, ai, não, a Inovar pequena, uma empresa pequena no mercado, enfim. E aí a pessoa disse assim: tu já olhou para o que tu construiu? Aí eu fiquei, como assim? Eu disse, cara, tu tem uma empresa, tu tem tantos funcionários, tu atende mais de 30 empresas, tu tem mais de 20 treinamentos no mês, tu tem contrato com tal empresa, tu é isso, tu tem graduação, tu tem pós, tu tem. Aí eu fiquei, gente, por que a gente não se enxerga dessa forma, né? Por que Pois a é. gente. Porque às vezes o outro consegue enxergar o teu valor e às vezes você não consegue. Então, isso, nós mulheres, nós nos auto-sabotamos. Uhum. Sobre essa questão, eu tenho total liberdade de falar, porque eu passei por isso, né? Eu posso dizer, porque eu fiz isso comigo mesma, né? Eu me auto-sabotei em muitos momentos. Então, querendo ou Uhum. não, isso nós mulheres fazemos bastante isso. Aqui em Manaus, não, sei, não lembro se foi em Manaus, mas tem um vídeo no TikTok muito engraçado, que diz assim, ó, virou até um meme. Numa entrevista, né? A entrevistadora chega lá com o rapaz assim: olha, eu estou aqui com o açougueiro. Aí o rapaz assim: açougueiro não, meu amor. Dono e proprietário do açougue. Ou seja, ele tinha o maior orgulho de dizer que aquilo ali, por menor que fosse, mas era dele. E nós Sim. não somos assim. Nós não temos, né? Nós não somos trabalhadas para isso. Né? Então, a gente precisa Aham. começar a ter essa mentalidade. E aí, depois desse comentário, eu fiquei pensando muito, sabe? Eu disse, meu Deus, é realmente, né?
Uhum. Realmente faz uma diferença na vida das pessoas, né? Então, eu preciso olhar e enxergar as minhas conquistas, porque senão, se eu não me olhar, se eu não me der o mérito, quem que vai fazer, né? Aquele velho Uhum. Verdade, quem que vai, né? E que decisão prática você acredita que toda mulher precisa tomar para sair do modo piloto automático e entrar nessa fase de construção? olha, é bem interessante essa pergunta, porque a gente não pode tratar mulheres como um grupo em geral, né? Como um todo. É. Tem mulheres que você dizer para ela, olha, tu tem potencial, vai lá em frente, continua, né? Segue em frente que vai dar certo. Ela vai conseguir, né? Ela vai dar tudo, vai ser tudo certo. Tem mulheres que não vão entender, que não vão, que não vai dar, ela vai, ai não, quero nem saber. Ela vai às vezes aprender pela dor, né? A minha mãe, ela tem um velho ditado muito interessante. Se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, Uhum. assim, não tem uma fórmula mágica. Não tem como dizer, ah, toda mulher tem que fazer tal coisa. Não dá para fazer dessa forma. Muitas mulheres, elas precisam passar por situações ruins na sua vida, seja ela pessoal, financeira, familiar, para poder acordar e ver que há outros caminhos, né? Por Uhum. exemplo, eu conheci já várias mulheres da área da segurança que achavam que o único caminho era ser CLT, por exemplo. Não viam o empreendedorismo como uma outra forma de atuação da nossa área. E Uhum. aí, quando elas param para analisar que há outras formas de atuação, é como se caísse a ficha. Mas elas só veem isso, às vezes, muitas vezes, quando estão desempregadas. Então, querendo ou não, a gente precisa ter essa questão de entender que não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula secreta. Cada mulher vai funcionar de uma certa forma. Agora, o que eu posso dizer é que tudo depende da tua decisão. Toda Uhum. escolha haverá uma consequência. Essa consequência pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, quando eu estava lá sem conseguir emprego, sem dinheiro, sem eira nem beira, eu escolhi embarcar, né, numa aventura do empreendedorismo e hoje não me, eu tive uma consequência, né? Uhum. As minhas Uhum. consequências em dias corridos, eu não sou uma mãe, eu não estou tão presente na vida dos meus filhos quanto eu gostaria. Por exemplo, eu gostaria de ficar o dia todo em casa, mas eu não posso porque eu preciso trabalhar. Eu tenho demandas que às vezes requer que eu esteja 10 horas da noite trabalhando. Então, assim, eu já tive situações que eu tive que viajar e deixar meus filhos por 3, 4 dias, porque eu estava fazendo palestras em outros municípios, outros locais. Então, eu, Uhum. eu tenho as minhas consequências das minhas escolhas. Escolher ser empreendedora traz consequências. A minha dica para qualquer pessoa, né? Façam boas escolhas. Analisem tudo que está sendo colocado ali para você. É uma proposta de emprego, uma proposta de viagem, é uma proposta de relacionamento, familiar, enfim, seja lá o que for. Analisem os prós, os contras, porque querendo ou não, quando a gente fala de empreendedorismo, tudo oferece risco, né? Tudo Uhum. tem uma margem, tudo tem uma situação. Então a gente precisa ter um cuidado, uma análise, né? Analise tudo, pese as situações para poder tomar boas escolhas. E assim, no empreendedorismo, gente, quem dera se tudo fosse previsto, né? Às vezes você planeja, É planeja, um planeja, sonho. lá muda, né? As coisas assim Uhum. mudam. Nossa, mudou de uma carga tributária, uma situação, uma empresa. Então, assim, estejam preparados, sejam flexíveis, né? Não Uhum. sejam, não, tem que ser assim, dessa forma, porque senão não dá. Então, assim, a flexibilidade e também fazer boas escolhas são fundamentais para o sucesso aí em todos os sentidos, não só empresarial, né? Pessoal, familiar, enfim, seja lá qual ramo for. Uhum. E eu quero que você deixe uma mensagem inspiradora
com alguma lição prática aí para quem está nos ouvindo, e para aquela pessoa que se sente perdida em meio ao caos, né, que a gente sabe que empreender é isso, é um turbilhão, mas essa pessoa está no caos, mas ela tem o desejo de assumir o protagonismo da própria história e fazendo o seu negócio acontecer. Então, eu quero que você fale agora para essa pessoa, né? Deixe uma mensagem inspiradora e uma lição prática também. Você que se sente no caos, você que acha, né, que não há, né, que não tem saída, ou então que não, você não tem, né, o perfil para isso, você pode, né, você tem todo o direito, mas aquilo que eu estava falando, né, tente ver algo que lhe deixa feliz, né? Escolha, né? Faça suas escolhas, verifique, analise sua vida de uma forma que você seja feliz. Porque às vezes a gente a gente quer agradar as outras pessoas, sendo que a gente mesmo não está agradável, não se sente agradável, né? Aquilo não nos faz bem, aquilo não nos alimenta de forma positiva. Então, a minha mensagem para você que está nos acompanhando é: faça aquilo que te deixa feliz, né? Se a sua felicidade está em empreender, eu vendo Avon, eu vendo Natura, eu vendo... Isso lhe deixa feliz? Glória a Deus, lute por isso, cresça, evolua, que o Papai do Céu abençoe. Se você acha que o seu caminho é no contratado, é no CLT, também que Papai do Céu abençoe seu caminho. O importante é que você seja feliz com suas escolhas, porque não há nada mais frustrante na nossa vida do que nós fazermos algo para agradar outras pessoas e a gente não está feliz com aquilo. Então, corra atrás dos seus sonhos, não somente dos seus sonhos, das suas metas. Estabeleça como alcançar as suas metas, porque sonhos eles passam, metas não. Metas a gente vai traçando formas de como alcançá-la. Então, estabeleça metas para a sua vida, veja formas de alcançá-la, né? Dedique-se, esforce, porque, gente, sucesso. Não há sucesso sem esforço, não há. Quem diz que há, não conhece como se faz essa situação. Tem gente que, hoje em dia, né, eu vou aqui citar uma influencer muito conhecida, né, a Virgínia. Porque a Virgínia ganha milhões, ganha, e ela não teve que se esforçar? Gente, filmar a sua rotina, não é cansativo? E começou, ó, né? Começou, nossa, muito tempo. Se hoje ela está popular do jeito que está, ela começou muito tempo atrás, gente. Então, assim, a gente vê pessoas hoje colhendo bons frutos, né? Ali o sucesso, o dinheiro, mas lá eles começaram muito tempo atrás. Então a gente precisa se esforçar. Se você quer realmente isso, eu quero ser empreendedor de sucesso, corra atrás. Vai dar certo. Pode demorar, né? Vai exigir muito esforço de você, mas vai dar certo. Né? Faça tudo da forma como tem que ser, tudo dentro da legalidade, tudo de forma positiva. Entregue também, assim, eu sou religiosa, sou cristã, então entregue nas mãos do Papai do Céu que tudo irá conforme o proceder, tudo irá dar certo. Você só precisa ter boas escolhas. E aquela paciência, como você falou, né? Desenvolver essa paciência, porque realmente pode demorar um pouquinho, né? E exige um pouquinho de paciência mesmo. Mas eu acredito, é igual você falou mesmo, dá certo e é buscar meios de fazer acontecer, né? Sim, sim. Essa sua mensagem é Ainda mais maravilhosa. quem não é herdeiro, né? Quem não é herdeiro, quem não herdou, quem não tem herança, quem está construindo com o seu cotidiano, com o seu... Aí demora, exige... Sim. Nossa, você tem que trabalhar muito, gente. Não pensa... Mas os frutos vêm, a estabilidade, né? O teu sucesso empresarial vem sim. Uma hora chega. Pois é, como dizem, né, N, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. No dicionário. Eu estava aqui tentando lembrar essa frase. É verdade. Pois é.
A gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama Ping Pong, estamos nos encaminhando para ele. Eu quero que você deixe aqui uma indicação de um livro. Uma indicação de um livro? Sim. Eu tenho dois. Eu vou dizer um, tá? Porque o outro eu acho que seria muito agressivo. Aí é seu critério. Quer deixar a dica? Deixa a dica. Um que assim, foi um divisor de águas na minha vida, tá? Não sei se pode falar. O nome dele tem um palavrãozinho, né? Pode, fica à vontade. Se já tem no livro. O livro é A Arte de Ligar o Foda-se, basicamente. Uhum. E eu li ele, eu estava começando na minha vida empresarial. E ele, assim, deu um start na minha vida quando ele coloca pra gente o seguinte, que você tem que, às vezes, se fazer de surdo, entendeu? As pessoas estão falando, isso não vai dar certo. Fala pra lá. Não quero. Porque isso... Não quero saber, entendeu? Então, esse livro, ele foi um divisor de águas para mim, porque ele diz sobre a importância do não, a importância de você se posicionar, porque, querendo ou não, muitas pessoas têm muita dificuldade em falar não. E elas acabam entrando em situações até mesmo de risco financeiro, físico, emocional, por não saber dizer não. Então, assim, foi um divisor de águas nesse sentido. Ele também fala sobre a importância da inteligência emocional, quando você precisa aprender a se conhecer e a conhecer os seus limites, né? A conhecer como você, até onde você pode chegar. Então, um livro assim que realmente fez toda uma diferença na minha vida, né? Eu estava bem no início da minha jornada empresarial, assim, estava decidindo se eu ia abrir empresa, se eu não ia, né? Eu tinha uma carreira, né? Tava empregada, ganhava muito bem para a época, mas eu queria um algo a mais. Então, eu li esse livro e disse, realmente, eu preciso trabalhar nisso para poder ter êxito como empresária. E realmente é algo que a gente precisa muito. São ferramentas ao longo da vida que você vai aprendendo. Então, mas tem livros fantásticos. Um que acredito que a grande maioria, A Arte da Guerra, é incrível, gente, A Arte da Guerra. Um outro livro muito importante também que eu indicaria é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que te fala sobre como você se portar diante de situações. Então, é algo assim, são livros que a gente... são livros que são fundamentais, isso independente de qualquer área de atuação, seja empresário, seja colaborador, você como pessoa precisa ler esses livros, porque ele te faz evoluir, né, como pessoa, ter uma maturidade ali, para abordar certas temáticas que às vezes podem ser bem problemáticas no seu cotidiano. Amei as indicações. Um hábito que você desenvolveu em 2025, ano passado. Um hábito. Ai, meu Deus. Deve ter. Às vezes é porque não está lembrando, mas às vezes tem. A gente está sempre colocando novos hábitos, né? Olha, em 2025, eu não era tão a questão de gravar meus vídeos motivacionais. Assim, eu comecei a gravar, a expor a minha opinião, né? Então, eu tinha muito medo da minha opinião, dos haters, né? Eu tinha assim, não, quando eu falar, as pessoas não vão gostar. E aí, em 2025, eu coloquei em prática o que eu li no livro, desligaram, né? Vou começar a postar, né? Aquilo que eu penso. Então, assim, eu acho que não sei se seria um hábito, mas é algo que eu comecei a fazer em 2025 que eu não fazia, né? E isso isso vai aprimorando. Por exemplo, uma coisa bem interessante, como a gente estava conversando, às vezes tem pessoas que, mas eu não sei falar em público, eu não gosto de gravar. O teu primeiro vídeo vai sair péssimo. Mas aí vai fazendo, sabe? Com o passar do tempo, isso vai melhorando, querida. Então, assim, tudo é a experiência, né? A experiência vai fazendo ali a diferença total. Então, isso foi um hábito que eu comecei a adquirir. Mais presencial, né, no caso. A prática leva à excelência. Quanto mais faz, melhor fica.
Então, me diga agora um hábito que você pretende desenvolver esse ano, em 2026. Eu poderia dizer que seria exercício físico, mas eu já falhei isso em janeiro, então não vou nem entrar nesse mérito. Paguei academia e não estou indo, mas tudo bem, deixa aqui. Um hábito que eu gostaria muito de voltar, porque foi um hábito que eu deixei de lado por algum tempo, né? Para 2025, eu não consegui ler. Eu gostaria de voltar a ler mais livros. Eu acho que tem livros incríveis e que eu ainda não li. E toda vez que eu passo por uma livraria, assim, eu fico louca querendo comprar um monte de livro. E aí eu penso assim, com que tempo, né? Eu até baixei alguns e-books. Ano passado eu li alguns e-books. Mas, assim, eu gosto do livro físico, então é um hábito que eu gostaria muito de voltar, né? Porque agrega muito, enriquece de diferentes formas, Sim. ideias, forma de falar, de se posicionar, abre tua mente para várias. Eu gostaria de voltar esse hábito, né? De ler, né? Na minha adolescência, quando eu estava no meu ensino médio, a gente lia, assim, eu lembro que nós fazíamos disputa de quem lia mais livros no mês, né? Eu e os meus colegas. Era algo bem interessante. Então, eu gostaria bastante de retomar esse hábito. É uma frase inspiradora. Tudo passa. Tudo passa. Sabe? É uma frase que eu levo para minha vida. O momento bom vai passar, o momento ruim também vai. Então, a vida ela não é linear, né? Ela é uma onda. Então, a gente precisa aprender a viver. Quando estiver lá no alto, show de bola, vamos aproveitar. Mas também tem que se preparar para quando estiver aqui embaixo. Então, e entender que tudo vai passar. Tudo, 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 tudo. A tristeza passa, a alegria passa. Então, a gente precisa saber lidar com todas as nossas emoções, frustrações, alegrias, né? Porque, querendo ou não, nada é contínuo. Nada nessa vida é contínuo. E um hobby. Um hobby. Ouvir música? Gosto de ouvir música. É um hobby. Assim, há duas formas, tá? Eu gosto bastante de ouvir, né? Quando, no caos da minha mente, né? Eu gosto de ouvir louvores, né? Enfim, gosto de ouvir vários ritmos. Mas eu não sei se a grande parte das pessoas, mas quando eu tô extremamente estressada, para mim nada melhor que um rock bem alto. E eu sozinha, sabe? Eu perdida naquele mundo do caos. Então, eu sempre costumo dizer que eu funciono no caos. Para eu poder me concentrar, eu preciso ter som. Uhum. Né? Enfim. Mas eu gosto, um hobby que eu gosto é música. Seja ela qual ritmo for, né? Que seja agradável, que seja para mim, me faz bem. Maravilha. Quem te inspira? A minha mãe. Minha mãe me inspira. A minha mãe, ela fez por mim algo que muitas pessoas já nunca fizeram, né? Ela é minha mãe do coração, né? Ela me escolheu quando a minha mãe biológica não me quis. Então, assim, ela me inspira. Ela que está comigo em todos os momentos, eu mal-humorada, eu rabugenta, eu doente, ela que está comigo. E nunca me abandonou, né? Em todos os momentos, assim, sempre lutou. Então, ela é a minha inspiração. Ela é a minha inspiração de mãe, né? Como que eu vou ser uma mãe melhor? Eu olho para ela, pela paciência dela, né? Pelo esforço dela, pelo amor dela. Então, assim, ela é a minha maior inspiração que Deus poderia ter me dado nessa vida, né? E assim, eu quero. Ela hoje tem 74 anos, então eu quero que ela Como é o fique nome? do meu Como é o lado. nome da sua mãe? O nome da minha mãe? É? Olga. Beijo, mãe. Olga. Um abraço para dona Olga. Ela é uma mulher incrível. Então, assim, ela é a minha maior e melhor inspiração que Deus poderia ter colocado na minha vida. É sensacional. É um erro que serviu de aprendizado. Fazer que nem a Bruna. Escolher um.
Ai, ai. Eu tive, né, na minha vida pessoal, eu tive convivência com pessoas que me ensinaram, através da dor, o quão forte eu era. Então, assim, eu vivi situações na minha vida pessoal que me fizeram ser forte o suficiente, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, aprender que do choro a gente pode fazer uma fortaleza, que dos tijolos a gente pode criar uma muralha e ser forte. E ser forte. Eu consegui, né? E e isso para mim foi das situações ruins, um aprendizado que eu jamais vou esquecer. E eu sempre costumo dizer isso, que esse tipo de situação foi a melhor escola que eu poderia ter tido para evoluir como mulher, como pessoa. Isso foi incrível para mim. E o que é o sucesso para você? O sucesso para mim é a minha família estar bem. A minha família estar bem, eu poder ter tempo de qualidade com eles, ter o conforto, né, poder proporcionar o conforto para eles e para mim, estarmos juntos, todos com saúde. Isso para mim, olha, hoje aqui em Manaus foi a volta às aulas e eu, assim, foi um momento único para mim, ao deixar meus filhos na escola e poder vir trabalhar. Então, isso para mim é sucesso. Poder ter esse momento com eles, poder acompanhar e dar uma boa infância para eles, para mim isso é sucesso. E nós estamos aqui no podcast dos protagonistas e eu quero saber o que é ser protagonista para você. Ser dono da sua própria vida, né? Não deixar com que opiniões alheias dominem a sua vida. Faça o que você quiser. Ah, eu quero pintar o cabelo de roxo. Pinta. Ah, eu quero fazer... Faça. Seja protagonista da sua vida. Não faça o que os outros querem que você faça. Não ligue para a opinião dos outros. Faça aquilo que te faz feliz, né? Então, assim, ser protagonista da sua vida é viver bem com suas escolhas. Então, se você quer fazer tal coisa, vá, faça, só faça. Faça aquilo que te deixa bem. Ótimo, e nós estamos aí nos encaminhando para o encerramento. Nossa, passou muito rápido. Aí como o pessoal, já acabou, já está acabando. Já acabou. Já está acabando. Em meio aí várias lições maravilhosas, né, para as nossas empreendedoras, sabe, para os nossos empreendedores também, né? Para que Sim, eles sim. peguem e adaptem aí ao seu momento. Mas antes da gente se despedir, antes de eu abrir espaço para você deixar suas redes sociais, eu quero que você deixe uma última mensagem para os nossos protagonistas, para que as empreendedoras de hoje que estão iniciando aí, né, empreendendo, se sintam fortes e se tornem aí, protagonistas da própria história. Sim. Todos os protagonistas das suas histórias, empresários, empreendedores, tenham em mente o seguinte: ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno e vai desenvolvendo, vai crescendo, vai evoluindo. Uma coisa que você jamais deve duvidar é da sua capacidade. Se você acredita que você é capaz, vá em frente, sabe? Lute por aquilo. Não vão ter desafios, vão ter obstáculos, mas não desista. Você é capaz, sim. Mesmo que outras pessoas possam dizer que não, mas acredite em você. Isso é fundamental. Lute por aquilo que você quer, né? Porque a vitória só vem para os guerreiros, para aqueles que realmente lutam pelo que desejam. Então, desejo sucesso a todos que estão nos acompanhando, que seja assim uma vida de muitas colheitas positivas na sua vida. E não desista, não desista. O fato de desistir já te torna perdedor. Então, você não quer ser perdedor, então não desista não. Vai em frente, só vai. Só vai, olha para frente. Não olha para os lados nem para trás. Para trás já ficou. Você tem agora um caminho a trilhar, então acredite em você mesmo.
E no caso das minhas redes sociais, né? Para quem não sabe, eu sou apresentadora do podcast Elas Pode. E eu te convido a seguir também a minha página, né? Podcast Underline Elas Pode aqui no Instagram, onde todas as sextas-feiras eu converso com mulheres incríveis, sabe? Quando eu falo mulheres incríveis, são mulheres incríveis mesmo, porque são mulheres do nosso cotidiano, são mulheres que vivem, batalham, são empreendedoras e fazem acontecer os seus sonhos. Então, eu te convido, você que está nos acompanhando, a todas as sextas-feiras, às 18 horas, né, no horário aqui de Manaus, a gente faz a nossa transmissão na live, através do Instagram, e também esse nosso programa ele é transmitido através da Rádio Comunitária Voz das Comunidades 87.9, né? Então nós temos vários canais de transmissão, nós também temos o YouTube da Rádio Comunitária, o Facebook da Rádio Comunitária, todos eles transmitem, né, o nosso programa, não somente o nosso, mas de toda a programação da rádio. Então eu te convido a conhecer. Eu também sou empreendedora da Inovar Treinamentos e Serviços Técnicos, que é uma empresa da área de segurança do trabalho, né? Então, se você acessar a minha página, você vai ter ali o link para as duas páginas, tanto Inovar quanto Elas Pode. Então, quiser, por favor, me sigam, né? Deem engajamento aí, a gente precisa. Por favor. Né? Então, n.ellen, e a gente publica de tudo, né? O meu Instagram ele é um mix delas pode, um mix do Inovar, os conteúdos a gente está ali sempre colocando para você. E eu ficarei muito feliz de ter na minha rede, porque isso é importante, né? Incentivar, motivar e divulgar é fundamental. Verdade. O Elas Pode, você não tem o canal no YouTube do podcast? Nós tínhamos, mas depois da reformulação para rádio, né, ficado que ficaria melhor o alcance através do Instagram. Então, hoje, é transmitido somente através do Instagram em uma live. Ah, tá joia. Então, depois, gente, eu vou deixar os links aí na descrição, tá? Do vídeo, para que vocês acessem lá, por favor. O intuito é esse, é informação, é conhecimento, então vão lá conferir. E claro, né? Não deixe de interagir aqui também com o nosso episódio. Por favor. Vai responder. Pois é, por favor. Então, nos conte aí qual foi o seu maior insight, qual foi o seu maior aprendizado aqui com esse episódio. Principalmente se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ative as notificações, tá bom? Para ser avisado antes de todo mundo que tem episódio novo, toda quinta-feira. E outra coisa, tá? Não deixe aí de compartilhar com pelo menos uma pessoa. Ajude a gente a levar mais longe possível aí esse conhecimento, essas lições valiosas que nós trouxemos aqui hoje no nosso episódio. Não é isso, Eni? Positivo e operante. Olha, com o seu engajamento, porque querendo ou não, essas informações acredito que sejam importantes para alguém que esteja precisando. Sim. E é fundamental a sua participação nessa divulgação dessas informações. Falou tudo. Eni, eu quero te agradecer assim imensamente sua participação maravilhosa, ter te conhecido também assim excepcional. Tenho certeza que, como eu falei, né, haverão muitas mudanças em várias vidas aí com todas essas lições que você trouxe aqui hoje. E claro que eu quero deixar o espaço aberto para a gente voltar aqui, né, trazer outros temas, abordar outros temas aí para enriquecer mais ainda a nossa audiência. Sim. Mas eu te agradeço mesmo, de coração. Eu que te agradeço pelo espaço, pela ideia, né, pela coragem em abrir esse espaço, em, né, fazer isso acontecer, isso é fundamental, pelo comprometimento. Te agradeço, né, e espero assim que seu caminho seja iluminado, porque querendo ou não, a gente precisa ter essas formas de comunicação, né, para levar mensagens positivas, porque o mundo está cheio de mensagens negativas. Então, a gente precisa disseminar mensagens positivas para as pessoas, para que as situações melhorem, né? Então, eu te agradeço imensamente por tudo. Pois é, então depois continuamos aí a nossa conversa e nosso episódio se encerrou nesse momento, mas assim, gente,
Não deixem de ir lá, tá bom? Vou deixar todos os links na descrição do episódio. Ellen, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço gigantesco, tá? Fica com Deus e muito sucesso por aí. Vamos nos falando. Tchau! Beijo! E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.